Estamos de volta. No mercado de combustíveis ocorrem práticas criminosas que podem prejudicar o cidadão e o Estado. Veja na reportagem de Silvana Monteiro quais são as práticas mais comuns e os casos que chegam à justiça. O mercado da gasolina no Brasil é regulamentado pela Agência Nacional do Petróleo pela Lei Federal 9.478 de 1997, Lei do Petróleo. A lei deu flexibilidade ao monopólio do setor do petróleo e gás natural, até então exercido pela Petrobras, tornando aberto o mercado de combustíveis no país. Um setor que merece olhares atentos do sistema de justiça, porque não são raras as práticas ilícitas, inclusive que chegam como processos à justiça estadual. São vários delitos que podem ser realizados. Podem haver delitos que são realizados, inclusive de natureza ambiental, crimes contra a ordem econômica, se envolver essa questão, por exemplo, do cartel. O Estado vai lá e vai querer cobrar dele. No início dos anos 2000, em Minas Gerais, a prática da adulteração era um dos principais crimes praticados no mercado de combustíveis. Mas devido à pressão das autoridades, houve uma mudança de prática. Não, na verdade é que essa questão da adulteração, como ela repercutiu muito alguns anos atrás, inclusive com a morte do promotor de justiça, do Francisco Lins do Rego, os órgãos de fiscalização passaram a acompanhar mais de perto essa questão e desenvolveram técnicas de fiscalização para poder identificar determinados tipos de adulteração. A legislação também foi apertada nesse sentido e ficou cada vez mais para essas pessoas que trabalham nessa área ou trabalham indevidamente, vamos dizer assim, ficou mais difícil para eles trabalhar com combustível adulterado. Então, o que aconteceu? Como eles tinham o costume de ganhar em preço, especialmente da concorrência, praticando algum tipo de ilícito, eles identificaram na sonegação fiscal uma oportunidade de continuar vendendo os produtos abaixo do preço da concorrência, e o que é mais interessante ainda para eles, praticando em tese um ilícito que é punido com muito menos rigor do que a adulteração de combustível, que é a sonegação fiscal. Em 2013, o Ministério Público de Minas Gerais realizou a Operação G37, destinada a coletar provas de um suposto esquema de sonegação fiscal e de concorrência predatória, praticada por postos de combustíveis da rede Gentil, nas cidades de Barbacena, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Lavras e Periquito. O magistrado destaca que é um crime bastante comum. Casos de sonegação fiscal, todas as horas estão chegando ao Poder Judiciário, muito embora o crime de sonegação exija uma certa atenção da administração pública, porque ele só pode ser objeto de denúncia depois do processo administrativo que produziu o lançamento fiscal. O prejuízo causado pelo grupo investigado pelo Ministério Público de Minas Gerais na Operação G37 aos cofres públicos ultrapassava os 15 milhões. A adulteração de combustível e a sonegação fiscal prejudicam o Estado e o cidadão. Apesar disso, pode provocar uma falsa economia para o consumidor, já que as pistas deixadas por esses crimes podem aparecer no preço. Para o consumidor final, ou seja, para a sociedade, enxergar esse tipo de sonegação fiscal como crime é algo extremamente complicado. Por quê? Porque geralmente a gente combate aquele posto de combustível que está vendendo mais barato. E, em tese, para a população, o que é melhor é o combustível mais barato. Então, quer dizer, de repente, você tem um posto vendendo abaixo do mercado e a população achando isso ótimo, e aquele posto lotado, prejudicando a concorrência de um posto do lado, mas que, às vezes, ele não está atuando ali com um preço maior, não é vamos dizer assim, por um excesso de lucro. Muito pelo contrário. Ele está trabalhando dentro da margem que é permitida, enquanto o concorrente dele, sonegando, consegue vender por um preço mais barato. Então, a gente tem essa resistência, inclusive social, para poder atuar. O desembargador lembra que a sociedade pode e deve participar do combate a esses crimes. Objetivamente, fazer uma denúncia anônima, se for o caso, ou fazer uma denúncia, mesmo sem ser anônima, ou tentar lá obter uma
uma explicação a respeito do que está acontecendo. Além das autoridades competentes de cada estado que investigam os crimes em postos de combustíveis, a Agência Nacional do Petróleo recebe ligações por meio do 0800 970 0267 e pela internet no anp.gov.br. O consumidor pode consultar a lista de postos autuados por questões de qualidade e volume dos combustíveis. O Justiça em Questão continua na internet. Você pode visitar a página do programa no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acesse tjmg.jus.br e clique na área Imprensa. As reportagens desta e de outras edições também podem ser vistas no endereço youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, nos ajude a fazer o nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.